Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. E o que eu vou fazer? Continuar de desmontar as cadeiras. O Léo e o André desmontaram duas ontem, mas sobraram duas. E aí eu vou desmontar elas para embalar e guardar, né? Por uma futura oportunidade de poder usá-las. E usamos elas por 2 anos, mas agora não dá mais, né? Porque eu não tenho mais a ilha na cozinha. Pelos motivos que vocês viram no último vídeo, por agora está chegando o frio. E também porque os meus filhos estão crescendo, né? E como o tampo que nós compramos, ele só tem 60 centímetros de profundidade. Na verdade, ele tem que ser maior, porque tem que ter pelo menos 30 centímetros de vão para você colocar as pernas. Até tinha. Só que como os meninos estão crescendo, então automaticamente as pernas estão ficando mais compridas. E aí eles já estavam ficando longe da bancada para poder comer direito. E eles ficavam meio corcundos em cima para poder comer. Mais um dos motivos que eu tirei. E aí no futuro, se formos ter outro espaço que use essas cadeiras, aí sim, né, vai ter o espaço adequado para colocar as pernas embaixo, confortável. E elas são super simples de desmontar. É só tirar os parafusos aqui de baixo e aí tá tudo ok. Aproveitar, já vou limpar os pezinhos aqui, porque querendo ou não vai juntando sujeirinha do chão. Aí já guarda tudo limpinho. Gra, por que você não vende? Porque não compensa vender, porque nós não pagamos caro, né, por essas cadeiras. Eu acho que foi 35 euros por cada uma nova, né, IKEA. Então, digamos, se eu fosse vender, teria que vender mais barato, é claro, né, porque já são usadas. E, né, que nem eu falei, pensando num futuro que, quem sabe, a gente vai usar, é melhor deixar elas guardadinhas por um tempo. Se a gente vê que não vamos usar, aí eu vejo o que eu vou fazer, né? Mas por enquanto vão ficar guardadinhas. São meio chatinho de desmontar, porque na verdade a chave certa não é essa. Deixa eu ver se eu acho lá na gaveta. Eu acho que a chave certa dessas cadeiras é essa aqui em formato de L. Vamos ver. Mas aí não encaixa nesses de cima. Esse de cima tudo bem, que é fácil de tirar. O mais chato de tirar são esses aqui de baixo. When I was lost and hopeless, when I was at my worst, it's grace that you extended that I did not deserve. I am so amazed by all you have done. I cannot explain the depth of your love. Limits can't contain the heart of you, God. I'm amazed at the depth of your love. Your mercy came and found me, gave me a second birth. I'm overwhelmed and grateful. You took what I deserve. I am so amazed by all you have done. I cannot explain the depth of your love. Limits can't contain the heart of you, God. I'm amazed at the depth of your love. And I am so amazed by all you have done.
Bom, a ideia é colocar em cima do meu guarda-roupa. Mas para eu colocar ali, eu vou ter que pegar a escada alta que tá ali na varanda. Porque senão eu não alcanço, né? E já vou limpar ali em cima, é claro que tá cheio de pó. Limpo, sei lá, cada 6 meses. Vou colocar essas aqui ali onde eu já limpei e vamos ver se vai dar certo, né? Espero. Ai, que bom. Coube justo. Agora eu quero ver como é que eu vou enxergar dali de baixo. Porque eu não gosto de nada em cima de guarda-roupa. Mas, como esse aqui é bem alto, então acho que eu não vou me incomodar. Grace, não tem medo de subir na escada? Medo a gente tem que ter, né? Mas também você não pode deixar de fazer as coisas porque tem medo. Tem que ter medo, mas ser cuidadosa, digamos. Nós podíamos guardar lá no sótão. Só que lá é muito quente. E aí eu tenho medo que empene, sabe? Com o excesso do calor. Então deixa aqui mesmo. Acho que não vai me incomodar. Pronto, ficou assim. Tá ótimo. Como eu coloquei no saquinho branco, então ficou bem discreto. E no último vídeo esqueci de mostrar esse ângulo pra vocês de como é que ficou a cozinha. Ficou bem melhor. Eu vou mostrar daqui pra lá também. E tá sendo muito bom, assim. A gente adora estar aqui agora, tem mais espaço ao redor da mesa. Enfim, tá perfeito agora por esse momento, né? No decorrer dessa semana eu quero ver se faço os retoques de pintura das paredes, que nem aqui tem um descascadinho, que... Não me lembro que quando o André colou ali, se foi massa de pão. Acho que foi massa de pão, que ele pegou um pedacinho uma vez e colou aqui. E eu não vi na hora, eu só vi depois que estava seco. Enfim, tem que retocar tinta aqui, ali também. Tem umas partezinhas que tem que retocar. Corredor, principalmente nas partes baixas, assim, das paredes. Por causa do meu antigo aspirador, que ele é muito pesado, então ele batia na esquina e descascou. Pequenos retoques que sempre tem que fazer numa casa. Por isso que eu prefiro tinta branca, porque... eu vou ter sempre para poder retocar, porque se eu mando fazer uma tinta, digamos, de uma outra cor, e então eu vou ter que mandar fazer uma tinta para poder retocar. E assim, sendo branco, eu vou lá na loja, compro uma latinha pequena e faço todos os retoques que precisa ser feito. Normalmente eu faço isso uma vez por ano, aqui no caso antes que chegue o inverno, e para manter tudo bem branquinho, porque isso é uma coisa que eu não gosto e que eu acho que as energias não fluem tão bem, é uma casa com as paredes mal pintadas, ou então que você vê um desgaste conforme você vai usando, né, a casa. E eu procuro manter sempre retocadinho tudo para manter esse ar de limpeza, de organização, de casa bem cuidada. E sabemos que qualquer casa
casa, apartamento, o que for, se você não faz manutenção, ela só degrada e isso acaba desvalorizando o imóvel. Quebrou uma coisinha, vai lá e arrume, não fica adiando. Depois eu arrumo. Aquilo vai aumentando e depois acaba ficando caro, trabalhoso, enfim. Por isso que a pintura eu gosto de estar sempre retocando, porque senão, se eu deixar assim, quando eu for pintar, eu vou ter que pintar a parede inteira por causa que eu não cuidei quando devia. Fazem 2 anos, né, que eu pintei as paredes. Se fosse ver, dava para dar mais uma de mão de tinta, mas que eu não vou fazer agora. Só bem mais para frente, quando eu ver que for necessário. Agora é só uns retoques mesmo que precisa e tá ótimo. E, deixa eu virar aqui para vocês verem do outro ângulo. Olha como ficou bem bacana, bem espaçosa. E a cozinha, querendo ou não, é um dos ambientes que eu mais gosto. Foi o primeiro, né? Depois do quarto dos meninos, o quarto dos meninos foi o primeiro que nós organizamos. Deixamos assim confortável para eles, porque afinal de contas para ele tinha sido um choque muito grande, né? Sair do Brasil, vim para um apartamento vazio e sujo, e enfim. Aí nós decidimos começar pelo quarto deles, né? Que tanto que compramos a beliche, que hoje se transformou nas 2 camas que eles amam. E aí depois nós viemos para a cozinha, porque era o outro ambiente fundamental. E assim, né, quem nos acompanha desde o começo viu a evolução. Então, para mim é muito gratificante essa cozinha, porque ela é bonita, é funcional e tudo combina aqui. Eu gosto. Gosto das minhas coisas, gosto das paredes cheias. Paredes que tem coisas nas paredes, que nem essa minha aqui. São as vestimentas de uma casa, né? Paredes com decoração, claro que não precisa ser como a minha, porque tem pessoas que não gostam de coisas que nem eu tenho aqui, mas quadros, coisas significativas, tem que ter. Paredes muito brancas ou de qualquer cor, paredes vazias, traz um aspecto de uma casa com pouca vida. Não sei, esse é o meu ponto de vista. As pessoas de design que eu sigo, elas vestem as paredes, vestem a casa. Não é a mobília que faz com que a casa seja bonita, mas sim o que você coloca junto com elas. E tudo funciona junto. Então, para mim, decoração de parede é muito importante. Tanto que praticamente todas as paredes aqui em casa têm alguma coisa, que são as vestimentas das paredes. Se eu tirar tudo isso aqui e deixar essa parede branca, a casa fica totalmente sem personalidade, sem graça. Tem gente que gosta? Tem, mas eu gosto assim, olhar as minhas coisas, estão ali, eu tenho, então deixa a mostra. Mas dá trabalho para limpar. Uma vez por mês, a cada 2 meses eu limpo. Tá chegando a época de eu limpar isso aqui, mas primeiro eu vou retocar a tinta das paredes e aí eu limpo. Aqui eu já limpei, né, no dia que eu fiz a mudança, mas essas aqui eu não limpei, nem aquela lá. E normalmente quando eu limpo, eu mudo um pouco as coisas para dar uma renovada. Aqui em cima do fogão também, essas aqui eu não limpei ainda. Que nem aqui na sala, as vestimentas da nossa sala são as plantas. São as minhas filhotas. E por falar em plantas, lembra que alguns vídeos atrás eu falei que ia falar sobre o verdadeiro motivo de eu ter tantas plantas? Então, é porque eu criei um canal, eu tenho um novo canal, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário, se vocês quiserem me seguir lá também. E lá eu vou falar especificamente só de plantas. Como eu cultivo, o que eu erro, o que eu acerto, qual tipo de substrato, quanto de água, quanto de luz, como é que eu vou fazer agora no inverno para que as plantas continuem tendo essa luminosidade. Que nem hoje tá gostosinho o clima, então eu posso abrir a porta, mas enquanto nós não trocarmos essa porta, vai ficar um ambiente mais escuro quando ficar frio, até porque nem tem tanto sol aqui. Então eu vou compartilhar quais vai ser os métodos que eu vou usar para que elas tenham luz e continuem crescendo, tudo a respeito de absolutamente tudo que eu tenho de conhecimento sobre plantas. Vou falar de cada tipo de planta que eu tenho, por que eu gosto, se é fácil de cuidar, se não é,
E normalmente plantas para ambiente interno, que é o que eu tenho hoje, né? De área externa são as suculentas, que elas também vão entrar nesse meu novo contexto, né, de falar sobre plantas, porque eu sei que tem muitas aqui que adoram plantas, então eu decidi, por que não, criar um canal específico para isso. É um canal novo, né? O único vídeo que eu coloquei lá faz 3 dias, uns 4, 5 dias eu acho, que eu coloquei, que é o tour pelas plantas. Para assim, quem vai ser novato lá, que não conhece a nossa casa, que não conhece as minhas plantas, vai acompanhar desde o começo, onde fica cada uma, como é que elas estão, e daí dali por diante, cada modificação que eu fizer, eu vou gravar um vídeo. Não sei se vou conseguir fazer 1 ou 2 vídeos por semana, mas a respeito das plantas vai ser tudo lá. Então eu não vou mais falar sobre plantas, vocês não vão mais me ver cuidando de plantas aqui nesse canal aqui, mas sim naquele de lá, que vai ser específico para tudo a respeito de plantas. Que daí eu me aprofundo um pouquinho mais sobre o conhecimento que eu tenho, sobre cada espécie, o que funciona, o que não funciona. Então, me sigam lá, o nome do canal é Entre Vasos, sim. E eu vou deixar o link para vocês verem o tour, né? Que eu já gravei, que já liberei. E para vocês me seguirem lá também. Como é um canal novo, então tem pouquíssimas visualizações e, claro, inscritos estão no começo. Mas eu gosto de desafios, eu gosto. Plantas é uma paixão que eu tenho. E por que não, né? Me dedicar exclusivamente a falar sobre elas num espaço específico sobre plantas. E as minhas plantas estão assim, maravilhosas. Me surpreendo cada dia. Tem várias mudanças que eu vou fazer com elas, que eu vou gravar. Aquela lá da cozinha, eu vou mudar ela de lá, porque ela está gigante. Então, me acompanhem por lá, que vocês vão acompanhar. A estrelícia que tá lá, eu já gravei um vídeo, só falta eu terminar de editar para liberar lá, para saber o que aconteceu com a minha planta. E aí, me sigam lá então, me acompanhem por lá para vocês, quem quer aprender, né, mais sobre plantas, quem já tem e quiser compartilhar as suas ideias comigo, seus cuidados, que na verdade vai ser um canal mais focado a isso, ambas crescerem juntas, trocar informações, entende? Eu dou as minhas dicas, eu mostro como é que eu faço, o que funciona para mim, o que não funciona. E aí vocês aí do outro lado também podem deixar suas dicas, suas formas de cultivo, o que funciona para vocês, as dúvidas que tem. E aí crescemos juntas, né, em conhecimento, que eu acho que é uma das coisas que mais vale a pena na vida, conhecimento. Ninguém nos tira. Quanto mais aprendemos sobre qualquer coisa, é muito agregador para a nossa vida. Agora eu vou lá para a cozinha porque eu vou fazer um peixe, eu acho, para mim e o Pietro. Hoje é só eu e o Pietro que almoçamos em casa. E aí vou fazer um peixinho para o nosso almoço. Peixe com batatas, eu acho. Então vamos lá para a cozinha que eu vou preparar os ingredientes. Peguei esse prato grande aqui para poder temperar o peixe. Ui! Eu deixei fora descongelando. E eu acho que eu vou assar todo ele para não congelar de novo. São filés de merluza, merluzo, né? Pelo menos é assim que chama aqui na Itália. Vou temperar bem simples mesmo, nada de extraordinário, é só sal, limãozinho, talvez uma páprica, uma coisa. Vou ver o que eu vou colocando aqui, vocês vão vendo daí. Vocês não comem muito sal? Não. Na verdade, nosso corpo precisa de sal, né? Sem sal, nosso corpo adoece. Mas os médicos dizem para nós não comer sal, principalmente quem tem pressão alta.
Pesquisem. Pesquisem, vejam as novas pesquisas, escutem os médicos antigos, que vocês vão descobrir. Vocês vão descobrir os benefícios do sal. Claro que não podemos comer 1 quilo de sal por dia, mas temos que comer sal sim. Até os animais comem sal. Me lembro quando eu era criança, nós levava sal nas cocheiras dos animais, do gado, né? Porque eu cresci no meio dos animais, principalmente de gado de corte, gado de leite, e todos eles precisavam comer sal. Então nós adorava quando chegava o dia de levar sal nas cocheiras, porque eu ia junto, né? Eu e a minha irmã. Quando eu falo nós, é porque eu e a minha irmã, que eu tenho uma irmã que tem, nós temos uma diferença de 2 anos de idade, então nós vivemos muita coisa juntas. E aí a gente adorava ir junto com meu pai, com meus avós, colocar sal nas cocheiras pro gado. E os bichos são tão inteligentes que eles vêm e comem. E na natureza, eles procuram formas de tirar o sal de algum lugar para que eles consumam, né? Os animais selvagens, aqueles que não têm contato com nós humanos, que não são domesticados. Pesquisem a respeito do sal, a importância de nós consumirmos sal, da mesma forma da importância de consumirmos açúcar. É um equilíbrio, tudo tem que ser um equilíbrio. Lembra que eu falo? O que é demais nos faz mal, mas se nos falta, também nos faz mal. Então tem que ter equilíbrio sobre tudo nessa vida. O que mais que eu vou colocar aqui? Um alho. Adoro esse alho aqui, porque ele é muito saboroso. E sem falar que uma comida sem sal é uma comida sem graça, né? Pode ser a melhor comida do mundo, mas se ela não tiver sal, ela não vai ser saborosa. Até o Jacan, né, aquele cozinheiro famoso aí, ele fala que a comida sem sal é uma comida sem sabor, e é verdade. E se colocar demais também, né, acaba com a comida, então tem que ter o equilíbrio, não adianta. Tem que saber equilibrar. Então, eu coloquei páprica, alho e esse aqui é chimichurri que os nossos amigos trouxeram e eu vou colocar. Combina com tudo quando a gente gosta, né? Eu coloco porque nós gostamos. Como é um peixe fino, vai assar bem rápido. Já é 12:00, então vai dar até o Pietro chegar, vai estar pronto. Como essa minha assadeira não gruda, então dá pra colocar diretamente nela. Agora, se é uma assadeira que gruda, aí tem que colocar alguma coisa embaixo para não... Porque na hora de tirar o peixe não vai estar tudo grudado. Vou deixar no forno por 25 minutos e agora eu vou preparar as batatas. Vocês viram que eu não coloquei azeite agora no peixe, eu vou colocar depois. Porque assim sente mais o sabor do óleo. O óleo que eu digo aqui é o azeite de oliva, que aqui se chama óleo de oliva, não azeite. Quero ver se ainda dá tempo de eu fazer biscoito. Apesar de que agora eu tô assando peixe, como é que eu vou fazer biscoito? Cookie, né? Cookiezinhos. Tem umas outras receitas ali que eu quero testar.
Mas agora eu tô assando peixe, então não tenho assadeira para colocar os biscoitinhos assar. Mas quem sabe depois do almoço eu não faça. E se eu fizer, vocês vão ver ainda nesse vídeo. Caso contrário, vão ver no próximo. E eu tô bem feliz com esse novo projeto do novo canal, porque eu amo plantas, né? Falar sobre elas num lugar específico vai ser muito prazeroso para mim, porque assim as pessoas que gostam realmente de plantas vão saber onde me achar para compartilhar as experiências. Porque aqui nesse canal nem todas gostam de plantas, né? Mas por isso que eu decidi criar um específico para os amantes de plantas como eu, para nós compartilhar ideias. Se vocês têm dúvidas também, podem deixar nos comentários, me mandar e-mail, coisa que eu vou falar. Vou tirar todas as dúvidas de vocês, falar especificamente sobre... eu tenho dificuldade para fazer, sei lá, a minha jiboia crescer bonita. Aí eu posso dar as minhas dicas, né? O que funciona para mim, o que não funciona, o que eu faço para que elas cresçam bem, saudáveis. Eu tenho um lírio da paz que não dá flores. Aí vou falar especificamente sobre o que eu faço para que os meus lírios floresçam, para que eles cresçam bonito, para que sejam saudáveis. Que era, scusa? No, ascolta una cosa. Guarda che mi ha detto il Carmelo che ha visto quello lì dell'immobiliare. Adesso vieni che gli fa vedere a due di colore l'appartamento sopra. Prova a guardare te. Sì. Spioncino se vedi salire qualcuno. Sì, ha detto che sta arrivando. Sta arrivando. Ok, lo guardo qui. Pure guarda. Va bene, vado vedere. Essas minhas vizinhas são as pessoas mais incríveis que eu conheci aqui na Itália, assim. Nossa, me sinto muito abençoada, lisonjeada por ter tido a sorte de encontrar pessoas fantásticas, que nem são as minhas vizinhas. Sempre estão preocupadas conosco. Não sei nem explicar, né? Quem tem vizinhos bons sabe como é que é ter vizinhos que você pode contar sempre. E elas vêm aqui em casa, nós tomamos café, a gente conversa, que aqui conversar se chama chiacchierar. Elas vêm aqui... por que você não mostra? Porque eu sempre falo, né? A nossa intimidade, não quero expor as pessoas quando elas não querem ser expostas. Elas são senhoras, não se sentem um pouco... envergonhadas, porque não é normal para elas, né? E claro que nem todas são senhoras, tem a Marta, que é mais jovem que eu, então estão sempre por aqui. E eu sei que a hora que eu precisar eu posso contar com elas, e vice-versa, né? Uma mão lava a outra e as duas juntas lavam o rosto. Decidi cortar assim, porque essas eu vou fazer na air fryer, não vou fazer junto com o peixe, porque o peixe sempre solta água, e aí acaba que as batatas acabam absorvendo a água. Então eu vou fazer na air fryer, e assim um não atrapalha o outro. Aqui também eu vou temperar com um pouquinho de alho, eu coloco alho com quase tudo aqui em casa, pra não dizer tudo, né? Um pouquinho de páprica. Essa aqui é páprica doce, aí eu tenho a picante e também tenho a defumada. Mas essa defumada normalmente eu coloco só nas carnes, porque parece que não combina se eu colocar defumada aqui. Tem que já encher meu potinho.
Aí nesse aqui eu coloco azeite, mas eu gosto de colocar aqui para que eu não perca o azeite do que colocar ali no bowl. E vai para air fryer. E aqui eu coloco batata, metade. E aí dá 15 minutos, daqui a pouco eu vejo como é que tá o ponto. Já vou reabastecer o meu potinho aqui. E agora eu vou cortar essa pedaço de carne de porco que nós compramos e já vou deixar tudo preparadinho, porcionado na geladeira. Porque esse aqui eu não tenho espaço para congelar, então já vou fazer. Ó, um belo pedaço de carne de porco. Então eu vou fatiar tudo, cortar em pedacinhos, já vou cozinhar e deixar pronto na geladeira, né, cozidinho, que a gente já tem carne para amanhã, depois da manhã, e aí facilita. E também eu consigo deixar, não perder, né, essa carne, Deus me livre perder. Custa dinheiro aqui, né, então para manter ela fresca, saborosa, já vou preparar. Mas aqui não tem segredo, né, eu vou cortar tudo em cubinho para cozinhar. E vou colocar vocês carregar aqui, a câmera tá sem bateria, então daqui a pouco eu volto. Bom, meu almoço já está pronto e agora eu vou comer, porque eu já estou com fome e o Pietro ainda não é hora dele sair da escola. E aí, vamos começar pelo peixe. Só que eu não vou tirar ele aqui de dentro do forno, vou pegar o suficiente pra mim, porque senão ele esfria. Nossa, tá se desmanchando. Ficou 20 minutos no forno. E as batatas também ficaram bem douradas. Umas bem tostadinhas, do jeito que eu gosto. Carne de porco tá aí cozinhando devagar, não tem pressa. E aí eu fiz uma bela salada pra mim com alface, rúcula, valeriana e tomate. E esse é o meu almoço de hoje. Olha só. Aí agora eu pego o azeite e coloco aqui em cima do peixe. Deixa aqui, depois eu tenho que colocar no Pietro. E agora eu vou almoçar.